eles receberam esse alerta no celular durante a madrugada. E muita gente achou que esse alerta vinha da Defesa Civil. Prontamente a Defesa Civil falou não, esse alerta não foi emitido pela Defesa Civil. E aí se descobriu que foi do Google. E o Google já pediu desculpas, diz que suspendeu e que está investigando qual foi o erro. A gente está em contato agora com o tenente Maxwell de Souza, ele é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para nos ajudar a entender isso. Que alerta foi esse? Que impacto isso trouxe, inclusive, para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente? Uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, boa tarde a você, boa tarde a todos os que nos acompanham. Uma manhã de sexta-feira bastante conturbada aqui no estado de São Paulo em razão desse alerta que foi enviado, que não foi enviado pela Defesa Civil, em hipótese alguma, não partiu dos nossos sistemas de emissão de alerta, mas que acabou sendo enviado para uma parcela significativa de pessoas no estado. Você já disse bem, aquelas pessoas que possuem os celulares com tecnologia do sistema operacional Android, que é operado pelo Google. Nós não emitimos alerta. A partir do momento que nós recebemos a informação, é bom fazer uma ordem cronológica, Fabiola, por volta de 2h13, as pessoas teriam sido notificadas nos seus aparelhos celulares e em torno de 10, 15 minutos depois, nosso centro de gerenciamento de emergências, que é onde eu estou, recebeu informação porque começou a cair em várias ligações aqui para nós e também para o Corpo de Bombeiros. Então nós fomos checar com o órgão oficial de monitoramento de abalos sísmicos no estado de São Paulo, que é o Centro de Sismologia da USP, que é um centro de referência não só para São Paulo, mas para o país todo. Eles imediatamente, na madrugada, já foram verificar os sistemas, os sismógrafos e todo o sistema de monitoramento deles e não constataram qualquer tipo de terremoto registrado aqui no estado de São Paulo. Por sua vez, os bombeiros não registraram nenhuma ocorrência, nenhum chamado para desmoronamento ou para nenhum tipo de pessoa que tenha ficado soterrada, nada nesse sentido, que é o que se imagina, né? Com um terremoto de 5,5 graus na escala Richter. As defesas civis municipais também não registraram nenhuma ocorrência. Bom, o que nós concluímos é que não houve nenhum terremoto de fato e que houve essa situação desse envio desse alerta e que resta agora saber o que teria motivado o disparo dessa mensagem. Tenente, isso é muito grave, né? Porque a gente está falando de um alerta que chega no celular das pessoas. É um serviço que é justamente para prevenir, né, mortes, para prevenir estragos maiores, mas que funcionou de uma maneira contrária a isso, trazendo um terror aí para a vida das pessoas durante a madrugada. O que a Defesa Civil vai fazer em relação ao Google, né? Vocês já procuraram o Google? Qual é a preocupação da Defesa Civil em relação a isso, para suspender esse serviço? Não sei, o senhor sabia que existia esse serviço do Google mandando alertas dessa maneira às pessoas? O órgão oficial para envio de alertas para a população é a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nós operamos a ferramenta de envio oficial para alertar a população sobre qualquer evento extremo, seja ele chuva extrema, frio extremo, calor extremo, ou até mesmo um terremoto. Vale destacar que o Brasil, né, e o Estado de São Paulo não são locais que possuem condição para terremoto, né, pela condição geológica aqui do nosso país, pelo posicionamento nosso em cima da placa tectônica. Os abalos que são registrados no Brasil são aqueles em que há um reflexo daquilo que foi feito, do que foi registrado, por exemplo, no Chile. O ano passado tivemos um aqui no estado de São Paulo, ali em Iguape, mas não teve reflexo significativo nenhum para as pessoas. Então, nós somos o órgão oficial, já entramos em contato com o Google logo nas primeiras horas do dia e eles se comprometeram conosco a apurar, a checar o que está ocorrendo e depois, claro, emitirem um posicionamento oficial. O que eu quero deixar claro, Fabiola, e aproveitar a sua grande audiência e a sua grande credibilidade, é que a ferramenta de envio de alerta da Defesa Civil é segura, é crível, ela possui toda a autenticidade necessária e ela tem sido um sucesso. Desde o primeiro alerta enviado em Campinas no dia 25 de dezembro, já enviamos 59 alertas para o estado de São Paulo. Ontem enviamos 10. Inclusive a capital recebeu um também. E depois do alerta, foram registrados 17 pontos de alagamento na capital, o que comprova que a ferramenta é eficaz, porque o que a gente quer no final, Fabiola, é que a população receba esse alerta e não se coloque em risco. Por exemplo, atravessar ruas alagadas, para quem mora em área de encosta, as pessoas que são mais vulneráveis, para que elas saiam de casa se a situação ficar mais grave. Então, a ferramenta ela é
muito útil e a gente quer que as pessoas continuem acreditando e seguindo o alerta toda vez que a gente enviar. Aliás, Fabiola, não teve alerta de terremoto, mas tem alerta para chuva. Inclusive hoje tem alerta da Defesa Civil, tem possibilidade de chuva forte no final da tarde, tanto para a capital, para a Grande São Paulo, mas também para todo o litoral, Fabiola. Aliás, né, ontem eu também recebi, o meu celular até tremeu, eu sou cadastrada, eu recebo esses alertas. O que às vezes eu fico na dúvida, Tenente, é que o alerta vem, e até também a Madalena também tá me mandando aqui, ela falou que ela estava numa reunião às 3 da tarde, veio um alerta de uma tempestade, e não veio tempestade, né? Às vezes vem um alerta de que tá acontecendo, que vai acontecer, e de repente não acontece, né? Por que que acontece isso? Na verdade, nós temos que entender que a ferramenta ela opera numa forma de prevenção. Tudo que nós fazemos em termos de alerta é preventivo, é para colocar a população em prevenção. Fabiola, o sistema de defesa civil ele trabalha principalmente na mudança de percepção de risco das pessoas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina nos Estados Unidos, que é um país que sofre com furacões. É incabível nós pensarmos que uma pessoa vai deliberadamente caminhar em direção a um furacão. Eu no horizonte vejo o furacão vindo em direção à minha casa e eu simplesmente deliberadamente vou andando em direção a ele. Não é isso que se espera, não é isso que a gente vê. As pessoas, pelo contrário, elas fogem dele. E a gente aqui insiste ainda em ver pessoas, por exemplo, andando em áreas alagadas, tentando atravessar com os seus carros essas áreas. Isso é perigosíssimo. E aí toda vez a gente vê gente sendo arrastada e indo parar em galerias e, infelizmente, algumas delas perdendo a vida. O que o alerta quer despertar na população é uma mudança de comportamento. Olha, São Paulo sofre com chuva, é fato. Chega o verão, chove. Quando a chuva é muito intensa, pode alagar em alguns locais. O Beco do Batman ficou alagado naquela sexta-feira. Então, o que a gente quer é, olha, não temos como controlar a chuva, isso não está no nosso controle, mas o que está no nosso controle é o comportamento do cidadão, ele ir mudando isso. E o alerta tem esse objetivo, para que as pessoas não se coloquem em risco durante estes temporais. É isso. Ó, Tenente, agradeço a sua participação aqui e a gente vai continuar acompanhando, porque como o senhor falou, acionaram o Google, a gente já recebeu aqui a resposta do Google, pediram desculpas, falaram que suspenderam temporariamente, estão investigando. Mas entender qual é o caminho do erro aí é extremamente importante e está alinhado com a Defesa Civil, justamente para que as pessoas não se confundam, né? Então, mais uma vez, a gente repete aqui, não foi um alerta emitido pela Defesa Civil, os alertas da Defesa Civil seguem sendo enviados e falando justamente sobre os perigos aí que estão em vista. Até a próxima, Tenente. Muito obrigada. Obrigado, Fabiola. Vamos a um rápido intervalo aqui para quem está conosco na TV. Voltamos em instantes com mais informações. E aqui no YouTube a gente segue também na nossa página do UOL. A gente está aqui com Josias de Souza, Thales Faria. E vamos já receber ela também, que já está pintando por aqui. Cadê Josias e tal? Ah, ela já apareceu na tela. Madalene Laxco na área, todas as segundas e sextas-feiras conosco aqui na reta final do nosso All News. Boa tarde, Madá. Boa tarde, Fabiola, Thales, Josias, todo mundo que está vendo a gente no All News. Estamos aqui porque Deus quis, que era para eu ter infartado com esse alerta de furacão, de terremoto. Terremoto 5.5 na escala Richter. Fabiola, que medo do caramba! Pelo amor de Deus, não dá, não dá. Ontem foi um dia, esses alertas, Fabiola, eu acho que tinha que ter um estudo melhor sobre isso. Eu tinha o app de alerta quando eu estava lá em Israel sobre bomba. Eles davam alerta de bomba e era diferente o barulho de bomba míssil normal, porque o tempo todo eles estão sendo bombardeados, e bomba que você tem que ir para o bunker. Quando toca de ir para o bunker, é ir para o bunker, que senão você vai morrer mesmo. Aqui, ontem eu estava numa reunião, 3 da tarde, a mesa inteira toca o telefone. Alerta da Defesa Civil, não era do Google. Tempestade, fique em lugar tranquilo, não sei o quê. A gente trabalhando com filho em casa, filho voltando de escola, você já entra apavorada, não sei o quê. Foi uma chuva normal. O que eu fico com medo? Eu entendo que eles queiram se precaver, beleza. O que eu fico com medo? O dia que tiver uma tempestade que o povo não pode sair na rua, ninguém acredita mais no alerta e vai sair. É isso que eu tenho medo. Precisa ajustar melhor isso, né? Madá, a gente está voltando com o pessoal da TV
e eu vou retomar esse assunto com você, que eu acho muito importante esse ponto que você está falando. Aliás, a gente vai estar na TV a partir de segunda às 10 também, para quem quiser nos acompanhar por lá. Estamos aqui tentando entender esse erro do alerta do Google, né? Porque é muito grave isso. Esses alertas são extremamente importantes para prevenir estragos maiores de terremotos, tempestades, coisas que estão acontecendo e para que as pessoas se previnam, fujam de lugares perigosos. No entanto, os alertas errados, eles trazem aí uma situação de pavor nas pessoas, né? A Madalene Laxo já está conosco aqui. Ela, durante essa madrugada, recebeu esse alerta. E não só ela, o filho dela, pequeno, né? Então, quer dizer, imagina ele recebendo esse alerta de que um terremoto estava acontecendo. Ô, Madá, queria que você contasse pra gente como é que foi esse alerta recebido, né? O celular tocou, ele vibrou, como é que foi esse alerta recebido? E a sua sensação naquele momento, porque eu imagino que você foi procurar informação e não tinha, né? Esse alerta, Fabiola, que veio do Android, ele aparece um quadrado assim no meio da tela do celular e ele faz barulho mesmo quando está no silencioso. E aí eu fiquei na cabeça porque era um barulho muito parecido com o alerta que eu tinha de bomba em Israel. Lá você tem alerta de bomba. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, em região de furacão, e tem alerta de furacão, por exemplo. E é o mesmo sistema, é um negócio que dribla tudo que você põe para não tocar, e ele toca e aparece, tem tanto barulho quanto ele treme, aparece na sua tela. E aí veio alerta de terremoto 5.5 na escala Richter. E aquela coisa, no fim, você vai vendo que não tem terremoto nenhum ali do seu lado, enfim, é um susto do caramba. E tem um alerta da Defesa Civil também, que foi recebido ontem à tarde. Todo mundo que estava em São Paulo ontem à tarde sabe do que eu estou falando. Eu estava numa reunião, acho que tinha umas 10 pessoas na sala. De repente começa, pá, 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 o celular de todo mundo. Aí a gente já pega o celular, o que aconteceu? Alerta de tempestade. As pessoas com filho em casa, com pessoa doente da família, não sei onde, fazendo tratamento, aquele assusta todo mundo. O que acontece é que o alerta do Android foi um hack, foi uma falha, foi um não sei o quê. A gente já sabe que quando chega do Android não é para prestar atenção. Eu acho que ficou uma coisa meio assim, né? E era uma coisa muito absurda também. Agora, quando chega o alerta de tempestade, eu, por exemplo, moro em Cotia. Aqui eu passei situação de arrancar a árvore e cair na frente da minha garagem, arrancar todos os fios da rua. A gente ficou preso no condomínio, a gente ficou 3 dias sem luz, sem telefone, sem internet. Quando vem alerta de tempestade, você pensa que é isso. E aí você vê que não é, que era uma chuva que tinha lá uns pontos de alagamento intransitáveis. Esta falha de comunicação pode fazer com que o alerta perca a eficácia. Eu tive o cuidado até de mandar por WhatsApp para algumas pessoas que moram nessas regiões, ou em Israel, que recebe o alerta de bomba. O alerta que você tem que ir para o bunker é diferente do alerta que tem míssil. O alerta de furacão, que você tem que sair da sua casa imediatamente, é diferente do alerta de furacão do proteja as janelas. Precisa haver uma gradação, precisa haver um refino nessa comunicação. Porque, assim, boa intenção temos, mas o mundo não se faz de boa intenção e boa vontade. O mundo se faz de ciência e eficiência. E o poder público tem de saber disso. Sem essa gradação, esse refino, o que vai acontecer? Eu tive essa experiência. Tocou ali a mesa inteira, não era nada. Vai tocar provavelmente de novo e não vai ser nada. Daqui um mês, Fabiola, vai tocar e não vai ser nada e ninguém mais vai ligar e vai sair gente na rua onde não pode, vai morrer. E o alerta não vai adiantar para nada. É aquela história do Pedro e o Lobo, sabe? Que é um conto antigo. Eu entendo, precisa, é claro, se investigar o Google, o que aconteceu, se o Google pode ficar dando esses alertas, mas o alerta da Defesa Civil também não está muito ok. Eu entendo que a intenção é boa, mas de boa intenção nós sabemos onde está cheio, né? A gente precisa de uma entrega eficiente.
Eu também acho isso. Esses alertas, inclusive aqui em São Paulo, né, que a gente recebe a todo momento, o tenente estava falando isso, eu recebo a todo momento esse alerta, mas só que, primeiro, ele nem sempre acontece aquilo que está sendo alertado, e segundo, o que eu acho também, né, é que falta um pouco mais de informação. De o que a pessoa deve fazer, né? Onde ela deve procurar uma ajuda. Eu fico pensando, as pessoas que realmente estão em lugares de risco e estão em lugares que são mais inseguros, devem ficar desesperadas quando recebem algo nesse sentido, porque não tem uma orientação maior. É só, vai chover muito, toma cuidado, fique no lugar protegido. É um alerta importante, óbvio que é, mas eu acho que falta esse a mais, como você fala, como existem também em outros países. Não sei o que vocês acham. Nos outros países, Fabiola, aparece, quando tem o alerta, você clica, ele entra ou no app ou no site e aparece o mapinha de quais são as zonas de risco. Em Israel, que é o que eu tive a experiência, ele mostra onde está caindo o míssil, onde é só barulho, onde tem risco de cair, você tem que ir para o bunker, e você clica, ele diz onde é o bunker. Então, assim, isso tem tecnologia já para fazer. É óbvio que num país de uma dimensão territorial pequena, isso é muito mais fácil de fazer. Mas nos Estados Unidos, no alerta de furacão, também tem coisa semelhante. Então, assim, a tecnologia já existe. Eu não sei se ela existe no serviço público brasileiro, mas é algo que seria muito interessante fazer, porque pouparia vidas. Aqui em Cotia, naquela tempestade, lembra que alagou tudo, por exemplo? 2 mortes, uma morte me marcou muito, que era de uma moça novinha, 20 e poucos anos, que tinha um filhinho de 4, estava ela e um senhor esperando o ônibus no ponto de ônibus. E a chuva foi começando a ficar forte, eles não sabiam que era uma coisa de risco, morreram os 2 amassados com outdoor que arrancou e amassou os 2 no ponto de ônibus. Olha que morte besta, que tragédia, que coisa evitável. Então, assim, se tivesse um alerta coerente e onde a pessoa, quais são as regiões de risco real que não pode ficar na rua, um mapinha, isso é possível. A questão é como operacionalizar no serviço público. Tá aí, ó. Agora, 12h27, imagens ao